Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio 199, quase o 200, gravado em 2 de maio de 2026. E o episódio de hoje, ele foi inspirado num conselho de boa vontade que eu já ouvi de alguns empresários e executivos, todos clientes meus, de boa vontade. Eles me dizem assim: ô Mubarak, pega mais leve quando faz os vídeos, não chama o pessoal de idiota, não fala do EBITDA dizendo que EBITDA ou é número de tonto ou é número de canalha. Não fala, pô, você não tem medo de perder clientes, você não tem medo de cancelamento nas redes. Mas repito, né, gente, essas pessoas, elas gostam de mim, apreciam o meu trabalho, tanto que elas me contratam. E então esse conselho é de boa vontade, mas a minha resposta é a seguinte: eu não sou dono de padaria para vender sonhos. Repetindo, eu não sou dono de padaria para vender sonhos. Eu não vou nas consultorias e principalmente na internet, quando você fala para milhares de pessoas, eu não vou falar algo que eu não acredite, que eu não viva, que eu não saiba, que eu ver na vida real. Eu nunca vou falar isso. Não vou vender ilusões. E vocês creiam, o nosso mundo no Ocidente, ele tem ficado fresco demais. Ele tem ficado delicado demais. Por toda cultura esquerdista, cultura woke, cultura de não falar isso, mas não fala aquilo. E toda esse lixo da humanidade, que é a cultura woke, que é essa cultura esquerdista, é essa cultura de ficar dizendo para as pessoas que elas têm que descobrir, como o Simon Sinek escreveu nos livros, e um bando de idiotas adora, comece pelo porquê, você tem que descobrir um propósito. Mas rapaz, desde que um homem ou uma mulher eles nascem, o propósito deles está muito claro: construir uma família, progredir, trabalhar, competir, ter os fundamentos muito claros na área financeira, na área familiar, na área religiosa, na área da saúde, e deu pra bola. Você tem que engrandecer o mundo pela sua passagem aqui. E você não vai engrandecê-lo procurando propósitos de melhorar o planeta, de planeta verde. Deixe de ser idiota. Você é um pateta. Nós só vamos engrandecer o mundo com trabalho, aprendizado e poupança, dentro de valores judeu-cristãos. É isso. Simples assim. Então eu não vou ficar vendendo sonhos de que, por exemplo, você pode ser o que você quiser. Ninguém pode ser o que quer. Você nasceu, eu nasci com algumas características. E nós temos que aproveitar o melhor dessas características. Então, eu não vendo sonhos. E eu gostaria nesse vídeo, rapidamente, de comentar 5 pontos com vocês. O primeiro ponto: quando eu chego numa empresa, eu chego para resolver. Eu não chego para me tornar um empregado da empresa, eu não chego para ter um salário fixo na empresa, muito pelo contrário, eu sou um empresário e vou prestar serviço para uma outra empresa numa relação B2B, business to business. Então eu sou um empresário falando para outro empresário, ou um empresário falando para um CEO, para um executivo da empresa. E qual é o assunto que um consultor em qualquer área, independentemente depois das técnicas que você vai implantar, tem que falar? Tem que falar sobre caixa, precisa falar sobre dividendos, precisa falar sobre dívidas. É isso que eu falo. Caixa e dívidas, principalmente, são assuntos muito áridos. E a maioria dos empresários e dos executivos não gosta de falar sobre esses assuntos. Mas estes são os grandes assuntos de uma empresa. Uma reunião de conselho, uma reunião com uma consultoria,
Ela precisa começar olhando o caixa, olhando dívidas, porque tudo mais que vai se falar, se nós vamos falar de técnicas de vendas, se nós vamos falar de técnicas de liderança, se nós vamos falar de técnicas de logística, se nós vamos falar de sistema integrado de gestão, se a gente vai falar de KPIs, de planejamento estratégico, de planos de ação, do sistema de padronização da empresa, seja lá o que for. Se nós vamos falar de inteligência artificial, tudo isso é para melhorar o caixa e reduzir as dívidas. Por quê? A falta de caixa e a existência de dívidas é que tornam um empresário vulnerável. Diz a lenda, eu não sei se isso foi dito realmente, mas a frase é boa, diz a lenda que Mike Tyson, uma vez no auge da sua carreira, quando ele derrubava todo mundo no primeiro round, ele disse, todo mundo tem um plano para lutar comigo até tomar um direto no queixo. A frase é sensacional, ela não é contra o planejamento, mas eu diria, quando Mike Tyson falou essa frase, ou alguém inventou essa frase, o soco no queixo é o caixa, é quando falta caixa. O soco no queixo, o uppercut, é quando você não tem mais dinheiro para pagar a folha. É quando você não tem mais dinheiro para pagar fornecedor. É quando você não tem mais dinheiro para negociar com bancos. É quando você não tem mais garantia. Então, o seu queixo, meu amigo empresário, meu amigo executivo, o seu queixo é o caixa e as dívidas. E quando eles faltam, é o soco, é o uppercut que derruba você. Então, ponto número 1, uma empresa deve falar continuamente nas consultorias, nas reuniões de resultado, nas reuniões de conselho, no dia a dia, de caixa e de dívidas. Esses são os pontos de vulnerabilidade. Ponto número 2. Eu já falei, quando eu chego numa empresa, eu falo 3 pontos. Eu não estou aqui para iludir ninguém. Se você é um homenzinho ou uma mulherzinha pequenos, você não suporta doses de realidade, nem me contrate. O tamanho de um homem se mede pela quantidade de verdades que ele consegue suportar. Então, eu não estou aqui para iludir ninguém, não me venha com ideias bonitas e colocar um software e colocar um layout bonito e contratar não sei quem, ideias sem fundamentos financeiros. E terceiro, minha consultoria é resultado, é geração de caixa, é geração caixa operacional, geração de free cash flow, geração de dividendos para os acionistas e crescimento sustentável de uma empresa. Pé no chão. Terceiro ponto. Eu falei há pouco dos fundamentos. Existem alguns fundamentos muito simples para uma empresa. Primeiro, não gaste mais do que você fatura. Segundo, não se meta em negócios desconhecidos. Terceiro, se não gera caixa, está errado. 3 fundamentos básicos. Tem mais um, quarto, nunca perca dinheiro. Eu vejo empresários que têm negócios, tem vários negócios dentro do grupo dele. E um desses negócios está há anos comendo caixa. E o cara não desativa esse negócio. E fala frases bobas, do tipo, eu sei que um dia vai dar certo, eu acredito. Porra, cara, deixa de ser infantil. Você está jogando contra o seu próprio time. Ou marque uma data. Até essa data, ou você faz esse troço gerar caixa, ou você vende ou fecha. Então, caixa é muito mais importante do que narrativa. De narrativa, nós estamos cheios por aqui. Fatos são muito melhores do que opiniões. As opiniões não interessam. Vocês já viram eu chegar num vídeo, nesses 199 vídeos que eu já fiz e 485 podcasts que eu já fiz? Vocês já viram eu chegar e pedir para você comentar? Quando os caras no YouTube, eles pedem para você comentar, antes de mais nada, eles estão chamando você de idiota. Porque para eles não interessa a opinião de vocês, a minha, de qualquer pessoa. Eles só querem comentários para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é relevante e viralizar. Então quando o cara diz, comente aí, o que você acha? A Selic vai baixar?
Porra, cara, quem tem autoridade para falar um troço desse? Você? Eu? Então, o que eu peço nos comentários são perguntas. Isso sim, perguntas são maravilhosas. Comentários, você precisaria estudar o que eu estudei, viver o que eu vivi, para você poder colocar algum comentário. Faça perguntas, é muito mais inteligente do que dar opiniões. E terceiro, realidade é muito maior, é muito melhor, é muito mais produtiva do que PowerPoint bonito, do que histórias bonitas. Quarto ponto. Nós hoje vivemos, até em questão, por questões da internet, em um mundo de narrativas. O pessoal fala. Narrativas só servem para momentos de bonança. Nos momentos de crise, o que interessa é o caixa, não é? Nos momentos de crise, narrativas valem zero. Aliás, elas valem zero sempre, mas elas conseguem prosperar no momento de bonança. No momento de bonança, está sobrando dinheiro, você fala o que quiser. Falar até papagaio fala. Agora, no momento de crise, os fundamentos. Não perca dinheiro em nenhum negócio. Se você tem um negócio ruim, estabeleça um deadline, estabeleça um prazo, uma data. Se até aquela data ele não gera caixa, ou você fecha, ou você vende. Você tem que gastar menos do que você ganha. Você não pode se meter em negócios com desconhecidos e negócios desconhecidos. E você tem que gerar caixa. Se não gera caixa, está errado. Esses são os fundamentos. Você vê, né? Quando a gente fala de dinheiro, qual o ente da sociedade? Qual o ente da sociedade que sustenta, gera dinheiro, gera riqueza, gera tecnologia, gera conhecimento? Quem é que sustenta toda a sociedade? Toda a sociedade. Toda a sociedade. As empresas privadas. Ponto. Me diga outro ente da sociedade de onde apareça dinheiro. Os outros, todos entes da sociedade, consomem esse dinheiro. E você vê, ontem foi dia 1º de maio, o dia do trabalho. Eu nem fiz um vídeo, porque eu estava ocupado trabalhando. Eu fiz 3 reuniões virtuais ontem, dia do trabalho. Preparei esse vídeo de hoje. Porque os maiores trabalhadores da sociedade humana são os empresários. Se alguém tem que ser homenageado no dia 1º de maio, são os empresários, que geram oportunidade para os demais trabalhadores trabalharem. Mas empresários são os maiores trabalhadores. E você vê agora o atual governo tentando aprovar uma redução na jornada de trabalho, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes do próprio governo, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais travadas no seu conhecimento, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais inúteis, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais vadias. Esse é o objetivo. Voto e dependência. Fundamentos. Trabalho é um fundamento. E o ponto número 5 e último, infelizmente, não sei se você já descobriu isto, eu já descobri, eu e um monte de gente, o comportamento humano está acima do conhecimento. Se tudo fosse decidido de maneira racional, as empresas seriam mais ricas. Mas não. O comportamento, ele mata, muitas vezes, o comportamento do empresário, ele mata a sua própria empresa. O comportamento está acima do conhecimento. Então, meu amigo empresário, se você quer melhorar a sua empresa, contrate a minha consultoria ou outras que contribuam para dar feedbacks reais para você, para sua família, para os outros sócios e melhorar o seu comportamento. O seu comportamento, o meu comportamento sempre precisará ser melhorado. Só assim você melhora uma empresa, porque o comportamento está acima do conhecimento. Conclusão! Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 199? 2 planos de ação. O número 1.
Fale diariamente em qualquer fórum da sua empresa, em fóruns adequados, mas em qualquer fórum da sua empresa, com as consultorias, com os fornecedores, com os clientes, com os empregados. Fale continuamente dos seus 2 pontos vulneráveis: geração de caixa operacional e free cash flow e dívidas. Fale continuamente. Não há possibilidade de você melhorar como empresa se você não falar continuamente, se você não introduzir na sua cultura o caixa e as dívidas. É isso que mata uma empresa. Eu, às vezes, vejo empresas fazendo mapas de risco e papapá, eu digo, e onde é que está o caixa? A falta de caixa onde está? Ah, não, o caixa é consequência, o pessoal simplifica tudo. O caixa não é consequência, o caixa é causa. Torne o caixa causa das suas decisões e não consequência. E não simplesmente consequência. Faça um plano de ação, peça para o RH ajudar, peça para um consultor como eu ajudar, para que você treine as pessoas em finanças, para que elas entendam a importância do caixa operacional, do free cash flow e das dívidas. E o segundo plano de ação: melhore a sua cultura ensinando para as pessoas os fundamentos dos negócios. Eu conheço dezenas de executivos C-level e de empresários que, embora tendo as suas habilidades particulares, não entendem nada, ou quase nada, dos fundamentos dos negócios. E isso faz com que o seu discernimento, a sua capacidade de julgar e depois tomar uma ação, seja bastante pobre. E discernimento ruim, julgamentos ruins, decisões ruins, execuções pior ainda, prejuízos. 2 planos de ação: caixa e dívidas, fundamentos. Paulo Mubarak gravou o episódio 199 em 2 de maio de 2026.